combinaram entre si de falsear os dados para subscrever esse alarmismo do aquecimento global. E é por isso que tem que pagar. Quer dizer, é a criação de uma autoridade mundial com um poder extraordinário, é o lançamento do maior débito de todos os tempos, tudo isso em nome de uma empulhação total. Porque ao mesmo tempo que os caras estão fazendo isso, os próprios apóstolos do aquecimento global estão confessando que eles estão perplexos porque a temperatura do planeta está estacionária e, na verdade, até diminuiu nos últimos 10 anos. Isso saiu na revista Spiegel, né? Olha, climatologistas estão confusos pelo intervalo do aquecimento global, que é um intervalo de apenas 10 anos, que faz há 10 anos que não aquece nada, né? Mas, nesse mesmo momento, todos os caras estão confessando que o problema não existe, estão coletando trilhões de dólares para resolver o problema que eles mesmos estão confessando que não existe, né? E, enquanto isso, né, a mídia está colaborando ativamente para a manutenção dessa mentira e sobretudo, você pode procurar na mídia brasileira, você vê que nenhum jornal, noticiário de televisão, comentarista está associando uma coisa com a outra. O chamado, né, como é que estão chamando aqui? Climate Gate, né? É o Climagate, né? Então, estão chamando, ninguém está associando o escândalo da Universidade de East Anglia com o encontro de Copenhague. E o encontro de Copenhague com a instalação do governo mundial. Eles fazem como se fossem coisas completamente separadas umas das outras. Não. Os argumentos que justificam o lançamento desse imposto são exatamente aqueles montados por esses camaradas que acabam de ser denunciados como vigaristas. Agora, contra quem você vai recorrer contra o governo mundial? A quem você vai apelar contra o governo mundial? Tem uma autoridade superior? Não tem. Então acabou, você sabe que é empulhação, sabe que é vigarice, mas você vai ter que aceitar. Então, quer dizer, o governo mundial, automaticamente, ele cria, vamos dizer, a autoridade incontestável, indiscutível. É impossível desobedecer. É impossível ficar contra. E você não tem uma outra autoridade a que recorrer. Você vê, entre outras monstruosidades que tem o governo mundial, vem o fim do direito de asilo. Porque se no seu país, você é perseguido no seu país, você não tem contra quem recorrer, não tem a quem recorrer, você pode pelo menos fugir para outro país e se colocar sob a proteção de outro governo. São um dos direitos mais antigos da humanidade. Você vê, durante a Idade Média, quando o pessoal dizia que tudo era tão horrível, se um camponês tivesse um conflito com o senhor de terra, com o senhor feudal, ele simplesmente juntava seus trens e ia para o feudo vizinho, cujo dono era obrigado a aceitá-lo, desde que ele fizesse o juramento de lealdade. Quer dizer que o camponês estava garantido que ele não ficaria sem terra. Os sem terra são uma criação da modernidade, os sem terra são uma criação da Revolução Francesa. Antes não tinha sem terra, por quê? Porque todo senhor de terras era obrigado a aceitar o camponês que viesse de outra terra. E se não sobrasse mais lugar nenhum para ninguém, tinha sempre as terras da igreja, que era aproximadamente 30% da área total, que era de cultivo livre. Então não havia, durante toda a história do Ocidente, não houve um sem terra antes do advento da bendita Revolução Francesa. Ninguém ficar sem terra era a mesma coisa que, passarinho sem asa, não existia até, né? Então, era o quadrado redondo. Então, isso aconteceu ao longo de toda a história humana. Então, os sem terra são invenção moderna. Ora, quer dizer, este direito de você ser recebido numa outra terra e protegido pelo governante ou pelo dono daquela terra, que é um dos mais antigos da humanidade e que existia numa época em que nem mesmo existiam ainda os estados nacionais. Quer dizer, os senhores feudais já respeitavam esse direito antes do advento dos estados nacionais. Esse direito vai acabar. Você tem um problema com o governo mundial, você vai pedir asilo político na Lua? Quer dizer, aí é bom que os extraterrestres nos invadam logo, para você poder pedir asilo em outro planeta.
Então, esse gráfico que o Globo mostrou é o gráfico do Al Gore. As duas linhas, né, vamos dizer, a da variação da temperatura, né, e o dos fatores tecnológicos que supostamente a causar, eles, de fato, né, as emissões de CO2, de aumento da temperatura e emissões de CO2. De fato, as duas linhas coincidem, quando superpostas. Só que quando você põe as datas corretas, né, você vê que as variações de temperatura antecedem o aumento das emissões de CO2. Então, o gráfico demonstra exatamente o contrário do que a Globo e o Al Gore estavam dizendo. Isso já foi denunciado no mundo inteiro. Todo mundo sabe que é assim do jeito que eu estou falando. Agora, no Brasil, a Globo, que tem 75% da audiência, pega essa velha mentira já desmascarada, só que no Brasil ninguém sabe que foi desmascarada, e pode vender para vocês a mentira requentada. Porque, como ninguém sabe que a coisa já foi desmascarada, então você engole de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Estão entendendo o que é viver no Brasil? Viver no Brasil é ser feito de trouxa o tempo todo, o tempo todo. Não? Por que isso pode acontecer aí? Veja por que pode acontecer. Ó, saiu na revista Época esta semana, não? A pesquisa Indicador do Alfabetismo Funcional, INAF, divulgado pelo IBOP desta semana. Então, ali aparece que 32% dos brasileiros com educação superior são educação superior, com um diploma de educação superior. São analfabetos funcionais. O repórter da Época até brinca, diz, olha, se você está entendendo esse mesmo artigo, tá certo? Então, você pertence à categoria, vamos dizer, de apenas 25% da população alfabetizada é realmente alfabetizada. Né? Agora, você imagina, né, a taxa disso aí entre professores universitários, que fazem parte, vamos dizer, da população dita letrada. Né? Então, quer dizer, se 32% dos brasileiros com ensino superior são analfabetos funcionais, quer dizer, 32% dos professores universitários também são, porque eles fazem parte dessa população com ensino superior. Ser analfabeto funcional significa o seguinte: você não incorporou na sua mentalidade o ensino primário. Falta-lhe ensino primário. Quer dizer, você não é capaz de reconhecer por trás das palavras o seu significado. Isso é uma habilidade que você tem que adquirir no ensino primário. Agora, você imagina os outros que já não são mais analfabetos funcionais, quantos não têm uma educação secundária ou universitária deficiente? Esse 32% tem são camaradas diplomados, são doutores, você está entendendo? São mestres, são doutores. Estão exercendo funções de ensino ou de alta responsabilidade, estão na mídia, estão no parlamento, estão na presidência de empresas e são analfabetos funcionais. Agora, você imagina, então, se eles têm essa deficiência primária, mas quantos não têm deficiência de ensino secundário ou universitário? Ou seja, quantos professores não são, embora sejam até capazes de ler, não ignoram a sua própria disciplina no todo e nos detalhes. Vocês entendem por que eu considero a Universidade Brasileira, na sua totalidade, uma empulhação? Entende por que eu considero que nenhum trabalho intelectual sério pode ser feito dentro da universidade? Entende por que tudo que eu estou fazendo passa à margem da instituição universitária e não quer nenhum contato com ela, nem de perto, nem de longe? É por causa disto. Então, dizer, a Universidade Brasileira está de baixo nível, etc. Não, não é isso. Baixo nível, meu filho, tem a Universidade Americana hoje. A Universidade Brasileira não é universidade de maneira alguma. Eu digo para vocês, eu conheço uma pessoa que tem formação universitária como se deve. Essa pessoa sou eu. Eu sou um scholar universitário. Esse pessoal que está